Na casa do oleiro consertam-se vasos partidos, relacionamentos quebrados, famílias quebradas, sonhos partidos, ministérios quebrados. Deus não nos rejeita. Deus tem poder sobre o barro. Ele é soberano. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele vai moldar-nos na medida em que cada um de nós o permita. Qual vai ser a minha resposta a esta ação intencional por parte do oleiro? Nós queremos alcançar o formato final sem passar pelo processo. Deus está a trabalhar o barro para que quando Ele tiver que te usar, não exista nenhum ponto frágil, nenhum ponto fraco. O objetivo da oração e da vida cristã, na verdade, não é levar Deus a fazer a nossa vontade, mas é tornar-nos um vaso útil. Quero felicitar e abraçar cada um dos meus queridos irmãos neste dia de sábado, sabendo que nos unimos também à congregação que neste momento se reúne no céu. E como texto introdutório, gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 18, e vamos ler a partir do versículo 1. Jeremias 18, Jeremias 18, versículo 1 em diante. E a palavra do Senhor diz o seguinte: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. É importante situarmos-nos geograficamente neste relato. Estamos em Jerusalém. E onde é que se situava a oficina do oleiro? Ali em Jerusalém há um lugar chamado o Vale de Cedron, que significa Vale Escuro. Ele fica entre o Monte do Templo, onde está o Domo da Pedra, o Domo da Rocha, e do outro lado está o Monte das Oliveiras. Ali naquele lugar era uma área com muita água. Aliás, nasce ali uma fonte, a fonte Giom, e Ezequias aproveitou aquela zona para transportar água para Jerusalém através de um canal. E era ali onde viviam os artesãos. É neste lugar que nós vamos encontrar Jeremias a observar o oleiro. E Jeremias era um profeta muito visual. Na verdade, ele utilizava elementos pedagógicos para nos poder ensinar. Uma vez ele colocou um jugo de um boi no pescoço e saiu à rua com o jugo no pescoço. E as pessoas na rua interpelavam-no e perguntavam: Jeremias, tu estás bem? Porquê é que tu andas com um jugo ao pescoço? E ele respondeu: em breve isto irá acontecer convosco. Os babilónios estão para chegar. E por isso ele utilizava estes elementos visuais e Deus comunicava-se com ele através desta perspectiva. Nós temos a imagem de um oleiro. Imaginem-se que estão numa oficina de um artesão de barro. Ele faz girar a sua roda com o pé, com o pedal, enquanto modela o barro. Sabem que no campo linguístico o barro e a argila são muito equivalentes, mas na sua essência são diferentes. A argila tem propriedades físico-químicas que o barro comum não tem. Com a argila pode-se fazer muita coisa, até cerâmica, mas com o barro, com a lama, nem sempre. A argila revela também uma certa plasticidade e até outra consistência, ao contrário da lama. E a ordem nós encontramos no versículo 2. Desce
à casa do oleiro. Descer significa humildade, humilhação. Aliás, o apóstolo São Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, afirma que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ele manifesta-se na vida daqueles que estão dispostos a aprender, mesmo quando injustiçados. Que estão dispostos a perdoar, mesmo quando ofendidos. Deus convida Jeremias a ir à casa do oleiro, não para ouvir aquilo que ele quer ouvir, mas sobretudo para ouvir aquilo que Deus lhe quer transmitir. Jeremias poderia ter interpelado Deus e diria: Deus, eu não quero ir, eu não concordo. Quantas vezes também passamos por experiências difíceis na vida e dizemos: não concordamos, não aceitamos. Mas o Senhor dizia: Jeremias, tu precisas de ver e ouvir, tu precisas de ir e abrir o teu sentido espiritual. Mas o Senhor continuava a falar com ele. A casa do oleiro é um grande desafio para Jeremias. Deixem dizer-vos, a casa do oleiro também é um grande desafio para cada um de nós. Porquê? Porque Jeremias, na tua casa, tu organizas tudo como tu queres. Tu tens as tuas regras, as experiências acontecem no teu tempo e da maneira que tu achas melhores. Mas a casa do oleiro, Jeremias, é a minha casa. As regras não são tuas. A organização não é tua. As experiências não acontecem no teu tempo e na forma como tu desejas. Na casa do oleiro, é ele que molda, é ele que levanta, é ele que abate o barro. Jeremias, na tua casa é do teu jeito. Na casa do oleiro é de acordo com o propósito que ele estabeleceu para o barro. Existem pessoas que nem a sua vida conseguem organizar e querem organizar a casa do oleiro. Por isso Deus pediu a Jeremias para descer. Muitas vezes, quando descemos, nós vamos aprender preciosas lições de humildade. Jeremias, diz a Bíblia, que desceu à casa do oleiro. A casa tinha um dono. E quem era o dono da casa do oleiro? Era o oleiro. Ele estava a trabalhar. A Bíblia diz que ele estava a realizar a sua obra. Enquanto dormimos, o oleiro trabalha. Enquanto louvamos e adoramos aqui na igreja, o oleiro está a trabalhar. Nas bênçãos e nas experiências dolorosas, o oleiro continua a trabalhar. E vai ser assim até fechar o tempo da graça. No versículo 3 do capítulo 18, o texto diz de uma forma explícita que o oleiro estava a realizar a sua obra. E este é um ponto muito interessante. Porquê que o autor neste verso diz que o oleiro fazia a sua obra e não um vaso? Podia ter sido claro. É simples. Porque o barro naquela fase ainda não tinha forma. E Jeremias estava a olhar para o barro, ali no Vale de Cedron, e não sabia o que é que as mãos do artesão estariam a preparar. Quando o oleiro coloca as mãos, ele vai transformar o barro, a argila, num vaso. E normalmente os artesãos primeiramente lavavam o barro, removiam as impurezas, as bolhas de ar e amassavam e martelavam o barro. Esta obra, meus queridos, é o processo de transformação que muitas vezes na vida espiritual pode ser doloroso. Nós queremos o formato final sem passar pelo processo. Volto a repetir. Nós queremos alcançar o formato final sem passar pelo processo. Muitas vezes somos como aquele barro. Sentimos-nos sem valor, desprezados, marginalizados, até derrotados, escravos de vícios. E o oleiro faz-nos entrar no processo para nos tornar vasos com um propósito de vida. Hoje o oleiro continua presente neste lugar e quer transformar-nos em vasos. De acordo com o verso 4, o vaso
partiu-se. Isto significa que, apesar de estarmos na oficina do oleiro, podemos em algum momento desviar-nos do caminho e acabamos por perder o nosso propósito espiritual. Sim, a vida apresenta-nos vários propósitos. Nós temos propósitos profissionais, propósitos familiares, propósitos de lazer. Mas o maior propósito é o espiritual e é esse que nós não deveríamos perder. Outros podem contribuir para nos ajudar a perder a rota da salvação. E o nosso coração, por vezes, fica partido como os pedaços do vaso. E existem outros que também não se importam de ficar partidos. Quando o vaso se partiu, Jeremias podia ter dito, como nós hoje, ops, já foste. Só que Jeremias esqueceu-se de uma coisa importante. O que é que Jeremias esqueceu? É que ali não era a casa dele. Na casa de Jeremias, partiu, está pronto para ir para o lixo. Já não serve mais. Mas na casa do oleiro, existe sempre uma forma de consertar os vasos. Se partiu, existe restauração. Se partiu, existe uma segunda oportunidade. A nossa geração não conserta objetos estragados ou até partidos. Nós deitamos tudo para o lixo ou compramos novo. Assim é a obsolescência, programa tudo para ser descartado. E esta realidade acontece também nas pessoas. Tudo é descartável. Mas o projeto do oleiro é diferente. Na casa do oleiro consertam-se vasos partidos, relacionamentos quebrados, famílias quebradas, sonhos partidos, ministérios quebrados. Deus não nos rejeita. Um outro dado interessante no versículo 4 é que o vaso partiu-se, mas foi nas mãos do oleiro. O vaso não se partiu ou quebrou-se porque caiu no chão. Não. Ele partiu-se, mas não caiu porque o oleiro segurou o vaso. Todos nós em algum momento podemos quebrar, podemos partir, mas não vamos cair se estivermos na presença de Deus, se estivermos nas mãos do oleiro. Acreditem, e não quero desanimar-vos, nós iremos quebrar várias vezes, muitas vezes. Esta é a nossa condição humana, mas não precisamos de cair. Não precisamos de abandonar a Deus. Hoje até podemos ter chegado aqui verdadeiramente quebrados, feito em pedaços. Mas o mais importante é saber que continuamos nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus. O vaso partiu-se, diz a Bíblia, mas não caiu no chão, porque o oleiro sabe o que está a fazer. O vaso pode-se ter partido porque era frágil, ou então porque intencionalmente o oleiro pode ter querido para lhe dar uma nova forma. Sabem que Deus permite, por vezes, determinadas provas na nossa vida para amadurecer o nosso caráter, para desenvolvermos a nossa fé e a nossa confiança nele. Confiaríamos mais se nós víssemos o resultado final, mas somos desconfiados. O versículo 4 afirma que ele tornou a realizar um vaso novo. E a palavra tornar aqui significa claramente uma segunda oportunidade. Bom, alguns podem dizer hoje, pastor, eu não quebrei apenas. Eu caí. E caí bem fundo. Ainda assim, o oleiro pode apanhar todos os pedaços do chão e fazer um vaso novo, voltando a dar forma, porque Deus não desiste de nós. Da perspectiva humana, todos nós somos substituíveis, mas para Deus, nenhum dos seus filhos é substituível. Podemos até desistir de Deus, mas Ele não vai desistir de nós. Ele ainda não desistiu de nós. O material é o barro e nós somos feitos de barro. Mas o oleiro consegue criar um projeto mais consistente, mais resiliente. Na verdade, está a falar de um novo caráter. Por vezes, a única forma que o oleiro tem para modelar a nossa vida é permitir que ela se quebre. Porque nós somos teimosos, porque nós somos orgulhosos e às vezes até arrogantes. E por isso o versículo 4 no final diz
que esta nova construção iria ocorrer conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Ele vai colocar água para ajudar a modelar o barro. Ele vai colocar o barro no fogo para dar firmeza. E este é o trabalho do Espírito de Deus. Estes dois símbolos, a água e o fogo, é o trabalho que o Espírito de Deus está a realizar na nossa vida, conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Por outras palavras, Senhor, seja feita a tua vontade. E no versículo 5, finalmente o texto diz: e então veio a palavra do Senhor. É aqui que Deus fala e que nós deveríamos fazer silêncio. E que palavra é esta? Surge no versículo 6. O texto diz: não posso eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, tu viste como é que eu trabalhei o barro? Ele respondeu: vi. Viste como é que eu coloquei água para modelar o barro? Vi. Viste como é que eu utilizei o fogo para dar firmeza ao barro? Vi. Tu viste como é que eu utilizei os cacos de um vaso partido para lhe dar uma nova forma? Vi. Tu viste qual é a vontade que deve permanecer na oficina do oleiro? E Jeremias disse: vi. Posso agir da mesma maneira contigo e com o teu povo? Esta pergunta também hoje é dirigida à igreja de Setúbal. É dirigida a cada um de nós. Esta pergunta é intemporal. Hoje o oleiro continua a falar connosco e diz: posso derramar o meu Santo Espírito na tua vida para te modelares? O barro é duro. Os nossos corações são duros e precisam de ser amolecidos. Não tem que ser do meu jeito, à minha maneira. Isto é falta de óleo, é falta do Espírito. Quando o Espírito for derramado na nossa vida em grande abundância, vai ser mais fácil lidar connosco. Existem pessoas orgulhosas, teimosas, que praticamente ninguém consegue lidar com elas. Até o próprio Deus. Isto é barro duro. Precisam do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de ser quebrados para que Deus faça um vaso novo. E por isso Ele convida-me a entregar-me a Ele como eu estou, na minha condição. Hoje, estamos também na mesa do oleiro. E Ele trabalha removendo as impurezas, como acontecia no processo. Removendo as bolhas de ar, batendo no barro. Isto é um processo duro. Tens que ir ao médico devido a um diagnóstico que não estás à espera. O oleiro está ali a purificar. Os teus filhos, a tua família, partiram o teu coração. O oleiro está a dar forma. Inventam calúnias a teu respeito. E Ele está a tirar as bolhas de ar. Criticam-te injustamente. Deus está a trabalhar o barro para que quando Ele tiver que te usar, não exista nenhum ponto frágil, nenhum ponto fraco. O objetivo da oração e da vida cristã, na verdade, não é levar Deus a fazer a nossa vontade, mas é tornar-nos um vaso útil. Se não tivéssemos, talvez, passado por aquele divórcio, nós não conheceríamos a força que Deus pode trazer à nossa vida para podermos resistir. Se não tivéssemos passado por aquela doença, não conheceríamos a graça de Deus e a resiliência que desenvolvemos. Senhor, se tiveres que me derrotar para abençoares, ainda que eu saiba que o mal não tem origem em ti, se eu tiver que ser frustrado para que me possas curar, eu estou à disposição do oleiro. Eu estou à tua disposição. Não nos precipitemos em pedir que Deus nos utilize, porque provavelmente nós vamos ter que passar por alguma provação. O vaso partido profeticamente também representaria Israel perante os babilónios. Seria desfacelado como pedaços. Mas Deus iria restaurar aquela nação, iria fazê-la de novo.
Assim como é o barro nas mãos do oleiro, diz o texto, assim sereis vós nas minhas mãos. Deus tem poder sobre o barro. Ele é soberano. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele vai moldar-nos na medida em que cada um de nós o permita. Qual vai ser a minha resposta a esta ação intencional por parte do oleiro? É a minha maneira ou é a maneira dele? O oleiro é Cristo. Ele está lá no trono da graça, dando-nos todos os elementos da sua graça e do seu poder para que possamos desenvolver um caráter perfeito à imagem de Jesus Cristo. E um desses elementos é a humildade. Hoje a sua igreja terá a oportunidade de descer lá embaixo. E quando os nossos irmãos lavarem os nossos pés, não se esqueçam, é o oleiro que está a falar ao nosso coração. É o oleiro que nos está a chamar a atenção, dizendo, por favor, sê humilde. Aprenda as lições que eu tenho para te ensinar. Ouve a minha voz. Que não seja necessário quebrar o vaso mais vezes. Porque se nós caminharmos longe de Deus e continuarmos a resistir ao trabalho do Espírito Santo, talvez tenhamos que ser quebrados mais vezes e esse é um processo doloroso.